Olá, olá a todos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos na nossa aula de agosto do curso Libertação com a nossa amiga Serrana. Serrana, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Bom, gente, para a gente se ambientar, deixa eu compartilhar aqui com vocês, para a gente ouvir a nossa música que a gente sempre começa, né, com a Ave Maria. Ave Maria, Mãe das estrelas, Mãe do céu, alma doce da natureza, ó seiva viva que nutre este chão, dá luz a tudo que vive e respira, leva a dor do coração. Ó doce Mãe, estende seu manto nesta terra que tanto precisa de ti. Transforma o coração dos homens para que o paraíso aconteça aqui. Santa Maria, Bom, agora já ambientados, vamos começar então o nosso trabalho de hoje. Serrana. Boa noite. Boa noite a todos. Mais uma aula, né, do nosso querido livro Libertação, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, que nos ilustra, né, bastante o conhecimento do plano espiritual. Hoje nós estamos na aula 7ª, capítulos 13 e 14, que trata de convocação familiar e singular episódio. Mas vamos dar só uma recordadinha para a gente poder entrar direitinho na aula. Na aula passada, recordando, nós vimos que o médico indicou ao marido, né, o Gabriel, o marido da esposa que estava passando mal, filha de Gúbio, que fosse levar no médium, né, que ele deu o nome de professor em ciências psíquicas, mas, na verdade, era um médium em que poderia tratá-la e ver o que ela tinha, que ele era muito recomendado, e assim ele fez. No dia seguinte, pela manhã, levou ela no tal médium, e chegando lá, André Luiz nos relata que tinham 3 grupos, né, esperando para ser atendido pelo referido médium. E esse médium era um médium que vendia a mediunidade, ele cobrava pelo seu serviço, como todo médico, né, porque ele se achava médico. E todo médium que vende sua mediunidade não está assistido por bons espíritos, né, salvando raríssimas exceções, e quando isso acontece por merecimento da pessoa que foi, apesar de estar erroneamente, enganadamente, mas a pessoa é merecedora de ser aliviada. E o primeiro caso era um cavalheiro de idade madura, ele era um investigador da polícia, né, que sofria de gravíssimas perturbações, e essas gravíssimas perturbações é porque ele abusou da responsabilidade dele de poder, né? Como ele era um investigador, ele achava que tudo ele podia, e isso foi causando a ira de várias vítimas atormentadas, né? E pelo remorso, ele começou a sofrer pelo sistema nervoso. E nesses três casos, nós vemos nitidamente como a obsessão e remorso causa problemas orgânicos no ser humano, né? Nesse caso, ele teve um problema no sistema nervoso e no fígado.
E ele estava cercado sempre por 2 rapazes e vários outros em formatos ovoides. Então, ele estava totalmente obsediado, e esse tipo de obsessão... E o que são os ovoides, né? E os obsessores? São vampiros que sugam a nossa energia e afetando realmente os nossos órgãos, né? Porque, nesse caso, ele sofria de sistema nervoso, que abala mesmo, e o fígado. O segundo caso era a neta de uma senhora respeitável, que também tinham 2 espíritos ao lado dela, né, que ele cita como 2 tirânicos, que rodeava ela o tempo inteiro. Um era o ex-marido e o outro era o cunhado, que interferiam diretamente no pensamento dela. E a solução para ela se livrar desse tipo de obsessão era reagir e rejeitar os tipos de pensamentos que eles ficavam induzindo a ela. Porque todo tipo de obsessão, se a gente muda de sintonia, se a gente muda de nível, a obsessão termina. Só que nós vivemos todas as emoções no mesmo dia, né? Tem dia que é até mais. E na medida que a nossa sintonia desce, que é muito fácil descer, né? Por um aborrecimento, por algum motivo qualquer, os obsessores vêm e chegam. E o terceiro caso era de um homem de idade madura, né? O médium assalariou algumas dezenas de espíritos desencarnados que trabalhavam cegamente sob suas ordens. Ou seja, um médium também que vendia a sua mediunidade. E eles trabalhavam tanto para o bem quanto para o mal. E, com isso, ele adquiriu ódio gratuito e silenciosas perseguições, né? Que flagelou a mente, afetando o sistema circulatório, as veias coronárias, o fígado e o baço. Olha só quantas coisas, porque ele assalariou vários espíritos para que trabalhasse para ele, para o bem e para o mal. E o quarto caso é a nossa Margarida, né? Filha de Gúbio, que foi indicada pelo médico para ir nesse médium, né? E com problemas que ela estava passando de obsessão. E o médium não deveria, segundo Saldanha, que era o obsessor mor dela, não deixaria, ele chamou um daqueles comparsas dele, né, e pediu para ele ficar direto ligado ao médium, para que o médium não conseguisse acessar, penetrar nos problemas da intimidade dela, que o médium só ficasse na superficialidade e que não enxergasse os problemas orgânicos dela. E aí nós vimos que Saldanha... Exatamente. E com isso ele ficava ali na superficialidade. E quando a Margarida entrou, esse amigo de Saldanha, em desdobramento, né, que o espírito se desdobra, e ele falou que ela não tinha nada, que era problema de médico, e ele ainda perguntava, mas ela não está num caso de obsessão simples? E ele dizia, não, ele não tem nada, não, ela é só caso orgânico mesmo, e dispensou ela, e ela volta para casa, né? Quando ela volta para casa, ela ficou lá, e Saldanha, depois que ela se acomodou, deixou todos os obsessores, todos os ovoides lá junto dela, ele disse que ia visitar Jorge na cadeia, seu filho. E Gúbio pede permissão para ele, se ele poderia ir junto com ele, né? E quando chega, e claro que ele deixou, e quando ele chega na prisão, ele vê o Jorge em lamentável situação. Na prisão não, no manicômio. Por que no manicômio? Porque quando ele foi preso, a mulher dele se suicidou, logo em seguida e vampiriza ele, vai para ficar ao lado dele. Em seguida, a mulher morre também de doença, de desgosto, e vai ficar direto com o filho. E as duas, vampirizando ele, levou ele a um estado de loucura e de fraqueza, que ele foi para o manicômio. E no manicômio, o estado dele era deplorável, 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 deplorável. E Gúbio foi para lá para atender o filho de Jorge, né? Então, agora nós vamos começar aqui na convocação familiar. Logo em seguida, passamos a grande residência de Margarida, né? Descansava Gúbio, descansava, e Gúbio, assistindo pelo enorme respeito de Saldanha, né? Porque já tinha socorrido o filho dele,
Dirigiu-lhe a palavra, examinando a oportunidade de conversar com o juiz, analisando a situação da filhinha de Jorge ali refugiada. Porque quando eles estavam lá no manicômio, ele consegue, pelos passos magnéticos, despertar Jorge, despertar a Nora, que se suicidou, e a esposa, né? Libertando as duas, colocando as duas num posto de socorro. E aí ele fala que a neta dele estava trabalhando na casa do juiz, porque ele atazanava tanto em desdobramento com o juiz, que o juiz resolveu levar a filha, a neta, né? A filha de Jorge, a neta de Saldanha, para trabalhar na casa dele como se fosse uma espécie de limpar a consciência, né? E aí o Gúbio pergunta se podia ver esse tal juiz, né, que deixava a filha dele numa situação ali de refugiada. E Gúbio promove uma reunião em desdobramento, convocando alguns encarnados a possível ajuste. O que acontece? Quando ele chega lá, na casa do juiz, ele entra no quarto, né, vê que eles estão dormindo, e ele vê a menina lá passando, e ele resolve fazer um planejamento no desdobramento. O juiz dormiria, Jorge seria levado, todos seriam levados lá para essa reunião. Dispunhamos. Eu vou ter que ler muita coisa hoje, gente, desculpa, porque o diálogo hoje é muito importante que todos nós prestemos atenção, porque isso é a vida, a vida escreve, né? É isso que acontece. Aconteceu ontem, acontece hoje, vai acontecer amanhã. E Gúbio continua. Dispunhamos-nos a visitar os aposentos particulares do dono da casa quando Alencar, cauteloso, deslocando-se a caminho do pavimento inferior. Pavimento inferior é onde ficava a filha de Jorge, neta de Saldanha. Aí Saldanha vira e fala: este é o Alencar, irmão de Margarida e perseguidor da minha neta. Todas as noites ele procura abusar da nossa pobre menina. Ainda não atingiu os fins indignos, é porque permaneço a postos, agindo na defesa com a brutalidade que me é característica. Defendi a neta como um animal defende seu filhote. Como é fácil surgir um monstro que existe dentro de nós, né? Apesar dele já voltar modificado do hospício, lá quando visitou Jorge, quando viu todo aquilo que o Gúbio fez, mas aquela essência ainda existia nele muito forte, né? Apesar de Saldanha já estar, não é transformado, né? É se transformando, né? Por tudo que ele viu o Gúbio fazer, né? Ele surgia visceralmente transformado. Ele não era mais aquele verdugo, ele não tinha mais aquele formato truculento, né? Ele mostrava compreensão, doçura nos gestos reverentes. Então, ele já veio transformado daquela situação. Mas, antes daquela situação, ele continuava naquela posição de verdugo, né? daquele homem bruto, tentando proteger a neta dele de qualquer jeito daquele homem horroroso que ia tentar ir no quarto da menina, e que isso no passado era muito normal, não era? Os filhos dos senhorzinhos, não tem muito tempo, os filhos dos riquinhos iam sempre visitar o quarto da doméstica, como se eles fossem donos daquela pessoa que estava lá ali servindo. Tanto é que Haroldo, né? Haroldo Dutra é filho de uma doméstica com o dono da casa. Quer dizer, não tem muito tempo, né? E graças a Deus ela não abortou, que aí nós temos o nosso querido Haroldo Dutra. Então, isso era muito normal, ainda mais naquela época. E aí, Gúbio, ele fala: este rapaz se revela possuidor de forças degradantes e precisa colaboração enérgica que o auxilie a buscar a higiene mental. Olha só que interessante essa parte. Gúbio verifica todo aquele quadro denso nele, né, de energia e desejos baixos. Então, ele falou que ia fazer uma colaboração enérgica. E o que é uma colaboração enérgica? Ele dá um passe magnético. Gúbio ministrou um passe magnético nos órgãos sexuais dele. E o que aconteceu depois desse passe magnético nos órgãos sexuais dele? Alguns minutos depois, Alencar retirou-se para seu quarto,
cambaleante, de pálpebras semicerradas, com algumas enfermidades inofensivas, que não era para ele ficar doente de morrer, e por alguns dias, a partir daquela hora, o ajudaria a meditar nos deveres do homem de bem. Então, ele ficaria acamado por algum tempo, fazendo a higiene mental que ele precisava fazer, para ver como seria a nova postura dele de um homem de bem, que não é ficar visitando o quarto de uma jovem indefesa, sem mãe, sem pai, com o pai preso, louco, quer dizer, uma menina que estava solta na vida. E Saldanha demonstrava indisfarçável contentamento de ver a postura de Gúbio protegendo a neta dele, né? Porque naquela noite a neta dele tinha sido alforriada de não ter sido incomodada com aquela visita desagradável daquele homem truculento. E aí a gente vê como as nossas atitudes, os nossos comportamentos bons, né, arrasta até mesmo um obsessor truculento. Na medida que a gente faz bem, na medida que o bem faz o bem, né, e o que assiste acaba... porque o exemplo arrasta, não adianta. E Saldanha já não era mais aquela mesma pessoa. E ele ficou muito satisfeito com aquele comportamento de Gúbio, de ter afastado aquele homem horroroso de perto da neta dele, coisa que ele nunca conseguiu fazer. Por mais que ele tentasse, ele não conseguia fazer. E logo após, eles passam para o apartamento privado, né? O quarto privado. Eles falam apartamento, mas é quarto. Privado do juiz. E o juiz se mantinha em repouso, mas com a mente inquieta e flagelada, porque ele tinha um remorso, né, na conta dele. Ele tinha um mundo de espíritos que vinham pedir conta daquelas sentenças que ele dava, injustas, né? E André Luiz, vendo aquela inquietação do juiz, ele toca a mão na fronte dele, é como se ele estivesse auscultando a mente dele, né? Os pensamentos profundos do juiz. E o que o juiz pensava que o André Luiz conseguiu auscultar? Ele pensava, onde estaria centralizados os supremos interesses da vida, né? O que seria mais importante da vida que eu ainda não percebi? Onde a ambicionada paz espiritual, que não se conquistar em mais de meio século de experiência ativa na Terra, aonde estava essa paz espiritual? Por que arquivava no coração os mesmos sonhos e necessidades do homem de 15 anos atrás, quando ultrapassara já os 60? Crescera, estudara e casara-se. Todas as lutas, no fundo, não lhe haviam modificado a personalidade. Aí você vê, né? Nada fez ele ser um homem melhor. Conquistar os títulos de sacerdote do direito, por centenas de vezes envergava a toga para julgar processos difíceis, proferia sentenças inúmeras e tivera nas mãos, sobre o próprio desígnio, a destinação de muitos lares e coletividades inteiras. E aí a gente vê a responsabilidade do juiz, né? Como um juiz tem que analisar bem o processo, como um juiz tem que ser imparcial, como é difícil ser um juiz, né? Julgar, né? Julgar uma sentença sobre fatos que nem sabe se são reais. Porque no caso desse juiz, ele sentenciou Jorge à prisão em função de o que os amigos deles tinham dito. Ele não sabia nada de verdade. Influenciado pelo aquele grupo de pessoas, e ali um deles era o assassino, ele deu o veredito de prender Jorge. E aí a gente vê que a gente tem que orar muito para os juízes também, sabia? E experimentava intraduzível fome de Deus, mais os dogmas das religiões sectárias e as discórdias entre elas afastavam os espíritos de qualquer acordo com a fé atuante no mundo. E isso também serve para a gente. Eu vou sair dessa casa espírita porque eu acho, porque eu penso, porque eu não sei, e aí você se afasta de uma religião. Porque dentro de uma casa espírita, nós só encontramos doentes, né? Todos nós somos doentes, todos nós somos falíveis,
Todos nós temos os nossos defeitos, as nossas virtudes. Então, a gente não pode sair de uma religião ou de uma casa espírita, que é o nosso caso, porque um dia a Simone não riu, né? Um dia a Simone estava com a cabeça cheia e preocupada, e ela não pôde ser toda aquela coisa fofinha que ela é sempre. E aí a gente já julga uma pessoa por uma religião, né? Porque se você é mega fofinha, né, Simone? E Gúbio colocou as mãos sobre a fonte do juiz, porque ele também queria ler, né, a mente dele, e preparando para a conversação a respeito do processo que Jorge for aplicado, porque ele foi ali para interceder a favor de Jorge. E a filha dele lá sendo obsediada. Ele já passou pelo manicômio, já conseguiu resgatar os 3, agora ele está na casa do juiz para interceder a favor de Jorge, enquanto a filha dele está lá sendo sugada e vampirizada. Temos condições de fazer isso, gente, hoje? Quando eu li isso, eu falei, gente, quando eu ia deixar um filho meu cheia de ovoides, cheio de obsessores cruéis e truculentos, para ficar vendo o filho de alguém numa prisão. Gente, me desculpa, mas eu sou muito inferior ainda. E isso é um exemplo para a gente, né? É um exemplo que, na medida que a gente está fazendo bem, os nossos também vão ser ajudados em algum momento, porque nós obtivemos, vamos dizer, um bônus horas, né? Eu detesto bônus horas, mas eu falei agora. E preparando a conversação para... André Luiz voltou a colocar a mão direita no cérebro para poder auscultar de novo o tal do juiz. E o pensamento do juiz era o seguinte: via Jorge mentalmente e lembrava-lhe as palavras veementes afirmando inocência. Não conseguia explicar por que fortes razões lhe reconhecer a filha introduzindo no próprio lar. Ele não sabia porque tinha botado a menina ali e sabia que era filha dele. Olha só os espíritos ajudando, né? Recordou que o sentenciado perdera a assistência dos melhores amigos e a própria esposa suicidara em pleno desespero. No entanto, por que reter-se naquele caso sem importância? Isso tudo Gúbio e André Luiz lendo do pensamento dele, né? Por que ele tinha que se reter? Por que aquilo não saía da mente dele? E aí Gúbio recomendou, né, que André Luiz fosse buscar Jorge na prisão. Eu esqueci o nome do outro, o Eloy. Pediu para que Eloy e André Luiz fosse pegar Jorge na prisão, né, pelo IV em desdobramento. O juiz já estava ali, que o Gúbio já tinha pego ele no desdobramento, e a neta já estava do lado de Saldanha, né, quando André Luiz voltou com Jorge. E o despertamento, aí a gente vê, né, 3 espíritos: a neta, o juiz e o Jorge. Todos eles despertaram igualmente? Tipo assim, despertaram? O que vocês acham? Sim ou não? Não. O primeiro, que foi o magistrado, né, o juiz, como ele era mais lúcido pela agilidade de raciocínio, ele despertou mais rápido. Em segundo, a Lia, né, que é a jovem, a neta, pela singularidade das qualidades da inteligência dela. Não é que ela fosse culta, mas ela tinha inteligência. E o terceiro, coitadinho, o Jorge, né, em posição inferior, em fase de esgotamento, e que se encontrava, ele não poderia acordar realmente resplandecente. E o juiz, ao desdobrar, né, dentro do quarto dele, vendo aquilo tudo, e ele pergunta, mas onde estamos? Onde estou, né? Quem são essas pessoas? E Gúbio responde, congregamos em seu próprio quarto, com uma audiência para ser realizada aqui com você. Você está no seu quarto, e aí o juiz fala, apelam, porventura, em favor desse condenado, que era o Jorge, né? O caso dele já está liquidado. E Gúbio fala, não acredita que essa vítima aparente de inconfessável erro judiciário, não acredita que esta vítima aparente de inconfessável erro judiciário, e após algum tempo de argumento, porque ele começou coisa... O argumento, gente, era muito grande.
Não ia dar para eu falar tudo, todo o diálogo, porque senão a gente não acaba a aula. E ele começou com isso. Você não acha que esse rapaz não é um exemplo fiel de erro judiciário? E depois de algum tempo, depois de algum debate, o juiz caiu em si vendo que ele realmente tinha errado. E aí o juiz caiu de joelhos e rogou: benfeitor ou vingador, ensina-me o caminho. Porque, na verdade, ele não estava conseguindo caminhar. Ele estava totalmente perdido naquele julgamento. Que devo fazer a benefício desse condenado? Ele é, então, inocente? Perguntando para Gúbio, porque ele ainda não tinha certeza. Porque ele estava com a opinião formada dos amigos dele, né? E aí Gúbio responde: facilitarás a revisão do processo e restituirás a liberdade. Ninguém sofre sem necessidade à frente da Justiça Celeste. Ou seja, Jorge estava preso por um crime que ele não cometeu nesta vida, né? Mas a gente sabe que a reencarnação é uma lei de reparação, né? Às vezes eu vejo pessoas que são presas, ficaram presas anos, né? Aí depois vem, descobre, era um nome igual e não era a pessoa. Eu falei, gente, nessa encarnação ele era inocente, mas na outra ele foi culpado. Porque isso é um acerto de contas, né? Da reencarnação mesmo. É a lei de Deus batendo na nossa porta, falando, está na hora de pagar. E aí Gúbio instrui o juiz: ampararás Lia em estabelecimento condigno, onde possa receber a necessária educação. Ou seja, ele quer que receba ela como filha. E aí o juiz reclamou: essa menina não é minha filha. E aí Gúbio responde: convocada por nós o encargo, se não pudesses recebê-los, não teria dado. Ou seja, o plano espiritual não pede da gente mais do que a gente pode dar, por mais difícil que seja. Às vezes a gente fala, meu Deus, não é possível, devia estar louca quando eu pedi isso. Mas a gente pediu e nós estamos em condições de passar por aquela situação. Porque Gúbio aqui diz para o juiz: se você não tivesse em condições de passar por isso, eu não estaria te pedindo, né? Crees que o dinheiro deva satisfazer tão somente as exigências dentro dos laços consanguíneos? Né? E a gente vê a nossa situação, que isso daí que o Evangelho nos diz, é para a gente olhar para o lado, que a gente vê quem a gente pode ajudar, da forma que pode ajudar. Se for financeiramente, ótimo, porque fome não dá para esperar, não. Quando o estômago ronca de fome, gente, o que a gente quer mesmo é a comida dentro da boca. E quem tem condições de fazer isso, faça. Fazer de Jorge um amigo e da filha dele uma companheira de luta que te afague um dia os cabelos brancos e te ofereça mais tarde a luz da prece, quando teu espírito for compelido a transpor o escuro portal do túmulo. Ou seja, que ele acolhesse, que ele libertasse Jorge, que ele acolhesse a filha como filha, dando a ela todas as regalias de estudo, de casa, comida, tudo mais, ainda acolheria Jorge também, porque Jorge estaria com ele no momento final dele. E aí a gente vê, né? E quando o Gúbio fala isso, pode passar a primeira imagem. A filha dele a neta se abraça com Saldanha, que a gente vê que o juiz tem um fio de prata e a menina também. Se abraça com o pai, se sentindo protegida daquela situação que ela vivia. Ela não ficaria mais jogada às traças, sendo agredida moralmente, né? E até fisicamente não foi por causa do avô, dentro daquela casa que ela teria privilégios de filha. E aí a gente vê, né, que a misericórdia divina é o poder, poder reparar que ele está tendo uma sorte ali muito grande, ele poder reparar nessa encarnação o erro que ele fez nessa encarnação, proteger a quem ele condenou, que é no caso do Jorge, amparar a filha de Jorge como filha, porque aquela menina, se está desamparada, foi em função de um mau veredito dele. E quantos nós temos essa oportunidade de poder
quitar nossos enganos cometidos na existência, né? E aí o juiz pergunta, mas como agir? Né? Porque ele queria consertar, mas não sabia como fazer. E aí Gúbio fala para ele, amanhã te erguerás do leito sem a lembrança integral do nosso entendimento de agora. A intuição funcionará livremente, retransmitindo-te as sugestões desta hora de luz e paz. Jorge tem as mãos limpas. E a gente já sabe, quando a gente volta de um desdobramento, a gente vem com lembranças fragmentadas, mas que a gente consegue entender o que aconteceu, né? E Jorge resgatou certa parte do pretérito doloroso dele. Porque o Jorge ali também não era nenhum coitadinho, né? Ele estava sendo condenado injustamente nessa encarnação. Mas no século passado, aí vamos ver quem foi Jorge e o que Jorge fez. No século passado, o juiz de agora guardava os títulos de posse sobre extensa faixa de terra e orgulhava-se de posição de senhor de dezenas de escravos. Jorge de hoje era ontem seu escravo, era teu servidor perante os códigos terrestres e o irmão consanguíneo antes as divinas leis, não obstante afago por outra mãe. Ou seja, Jorge era um filho bastardo, que isso naquela época era muito natural. E ele, por ser um filho bastardo, o juiz implicava com ele o tempo inteiro por ciúmes mesmo, né? Dele ser filho do mesmo pai. E ele, na condição de escravo, na verdade, ele era o meio-irmão. E ele não aceitava essa situação e fazia realmente a vida do Jorge um inferno. E ambos cresceram, ambos casaram-se e ambos contraíram a paternidade. E aí começa o problema sério. O filho do juiz transviou a filha de Jorge naquela época. Jorge, semilouco, matou o filho do juiz, como também tirou a sua própria vida. Então, ele estava agora resgatando uma dívida do passado, né? Porque não há causa sem efeito e não há ação sem reação. Não adianta. A lei de Deus vindo cobrar a sua reparação. Se não é na mesma encarnação, é na outra. O juiz está tendo chance nessa encarnação de reparar o engano que ele fez, graças a Deus. Quantos nós gostaríamos de poder reparar os nossos enganos e não podemos? Não é isso? E é por isso que a gente não pode perder essas oportunidades. Porque como nós somos míopes da vida pretérita, quando as coisas acontecem, a gente tem que refletir com raciocínio da reencarnação. Essa é uma oportunidade que eu tenho de quitar alguma coisa que eu não sei o que é, mas que eu tenho que quitar, porque senão isso não estaria me acontecendo agora. E isso é um alerta muito grande, porque nem a dor, nem a morte apagam a responsabilidade que só o regresso, a oportunidade de realização consegue remediar. E é o que estava acontecendo com o juiz, com o Jorge, com a neta, com todo mundo, né? E Gúbio fala para o juiz, e aqui te encontras de novo, porque ele contou o que tinha acontecido, né? Aqui te encontras de novo diante do condenado, junto do qual sempre te inclinaste à antipatia gratuita, porque era o irmão bastardo, né? E ao lado da jovem, a quem prometeste amparar, por filha, por muito querida ao coração. E isso aí a gente vê, né? É o passado batendo na nossa porta. Não adianta, ele vem sempre. A reencarnação nos traz o passado exigindo reparação. A reencarnação é uma bênção divina, é quase um perdão de Deus que ele nos dá, a oportunidade da gente reparar os enganos cometidos em outras existências. Olha que ferramenta bendita de Deus a gente poder ter essa oportunidade e aproveitar a oportunidade dada. E ele fala para o juiz, trabalha, meu amigo, age enquanto podes. O espírito do magistrado mostrava semblante extremamente transformado. Não era mais aquele juiz todo empavonado, né? Que quem pensa que vocês são, esse aí é um assassino, já está julgado. E, em seguida, o juiz aproxima-se de Jorge, foi a quem ele condenou, estendeu-lhe a mão em sinal de fraternidade e Jorge beijou igualmente em pranto.
aí a gente vê como o amor constrói laços, né? Como o amor constrói laços antes destruídos. Como um estender a mão já muda todo um quadro, toda uma situação. É por isso que, às vezes, calar é a melhor coisa, perdoar é uma maravilha que a gente se liberta, né? Sejamos nós sempre a darmos o primeiro passo da reconciliação, né? Vamos deixar, porque eu pedi desculpas, Deus me livre nada. A gente tem que pedir perdão, desculpa, olha, eu me enganei, eu estava naquele dia realmente atordoado, fui indelicado, me desculpa se eu falei de uma forma grosseira. E é assim que a gente vai ajeitando as coisas, tendo humildade. E nesse livro a gente vê Gúbio com muita humildade o tempo inteiro, até para ele fazer uma oração para o filho do Saldanha dentro do manicômio, ele pede permissão a Saldanha. Com toda a humildade, se podia fazer uma prece, e Saldanha, que ainda estava aquele obsessor truculoso, perguntou, você se dá feita a isso? Mas, aí ele olhou, mas pode fazer, né? Porque já está tudo ruim, vamos ver se de repente uma prece melhora alguma coisa. E em seguida cercou-se da jovem, abriu-lhe os braços, acolhedores, e exclamou comovido, serás minha filha, doravante para sempre. Olha, gente, que coisa linda deve ter sido esse desdobramento. E Saldanha, assim extasiado, beija as mãos de Gúbio e diz, nunca pensei em encontrar noite tão gloriosa quanto esta. Em um abraço de carinhosa fraternidade, coroou o tocante e inesquecível cena. Aí tu vê como o Gúbio... E Saldanha, numa noite só, olha a quantidade de coisas que ele foi vendo, né? Viu o filho sendo despertado daquele lamaçal, a esposa e a nora sendo atendida, o filho dele sendo liberto, que ele vai libertar o filho, assumindo a neta como filha dele do coração para uma vida inteira. E isso vai transformar Saldanha. Saldanha não sai dessa noite mais da mesma pessoa, porque foi uma lição maravilhosa. Gúbio foi tratando um por um, né? Primeiro tratou o filho, a nora, a esposa, os netos e a filha dele lá. E o nome disso, sabe o que é? É aquela passagem de Jesus, amai o próximo como a si mesmo. Não é isso que Jesus pediu? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que Jesus só veio acrescentar. E isso que Gúbio está fazendo é amar o próximo. E isso é para refletir, gente. Nós temos condições de fazer isso? Nós temos condições de deixar um querido nosso e ir tratar de alguém que, no caso do Gúbio, não era nem desafeto, mas alguém que ele não conhecia, né? Olha, é de dar inveja. E aí, penetrando o compartimento, que voltando, né, do quarto do juiz, né, daquela situação toda acaba, Jorge é levado, nananana, e penetrando o compartimento que Margaridinha descansava, lá nos aguardavam os 2 hipnotizadores em função ativa. O que é a função ativa? Eles estavam lá com a ordem, o trabalho, a tarefa de obsediar, de tirar os fluidos vitais de Margarida até ela não ter mais nada, né? Que o desencarne dela já estava previsto para daqui a pouco tempo. E aí ele vira para Saldanha e expõe o caso dele e fala o seguinte, Saldanha, essa senhora doente é filha do meu coração desde outras eras. Sinto por ela o enternecimento com que cuidaste até agora do teu Jorge, defendendo-o com forças de que dispõe. Não desejarás desculpar os que te feriram, libertando, enfim, quem me é tão querida ao espírito, que ele estava pedindo. Olha que forma humilde, né? Que fofo. E aí Gúbio, com toda a humildade, se coloca como igual. E ele fala o seguinte, Saldanha, no outro tempo, persegui e humilhei por minha vez. Não acreditava em boas obras e que nem nascesse de minhas próprias mãos. Supunha-me dominador e invencível
quando não passava de um infeliz insensato. Experimentava diabólico prazer quando o adversário esmolasse piedade ao meu orgulho. Mas a vida, que faz caminhos na própria pedra, usando a gota d'água, retalhou-me o coração com o estilete dos minutos, transformando-me devagar, e o déspota morreu dentro de mim. O título de irmão é hoje o único de quem efetivamente me orgulho. Diz-me, Saldanha, amigo, se o ódio está igualmente morto em teu espírito, fala-me se devo contar com o teu abençoado concurso de tuas mãos. Olha, gente, depois disso eu ia me atirar nos pés de Gúbio. Olha a simplicidade dele, e ele se coloca como igual. Eu já fui ruim, já fiz besteira, já fiz orgulhoso, mas hoje em dia eu sou uma nova pessoa, né? E Emmanuel nos diz o seguinte: a felicidade não entra em portas trancadas. Essa frase reflete a ideia de que a felicidade verdadeira está ligada à abertura para o próximo, à prática da caridade e à busca do bem-estar alheio. Eu, quando li isso de Emmanuel, que Emmanuel disse isso para o Chico, né? Eu copiei, copiei para mim. E Saldanha se mostra totalmente modificado. Enxugou os olhos e falou para Araújo: ninguém me falou ainda como tu. Tuas palavras são consagradas por uma força divina que eu não conheço. Olha só, não conheço. Faze de mim o que desejares. Nessa noite, amparaste-me o filho demente, ajudaste minha esposa alucinada e protegeste a minha nora infeliz. Como não alcançar agora as minhas mãos com as tuas na salvação da pobre mulher que amas por filha? Ainda que ela própria me houvesse apunhalado 1000 vezes, teu pedido após o bem que me fizeste redimir-lhe-ia ao meu olhar. Olha só como o amor destrói muralhas na nossa frente, né? Ele fala, mesmo que ela tivesse feito alguma coisa ele que não fez, né? Ele estaria ao seu dispor. Poderoso Espírito e bom amigo, estou pronta a servi-lo, sou teu de agora em diante. Olha quantos resgates o Gúbio já fez numa noite só, né? Só numa noite. E o que ele pediu a Gregório, Gregório não ajudasse ele, só não atrapalhasse. Vocês lembram? E é isso que ele está fazendo. Gregório não está atrapalhando e ele está se virando e trabalhando como pode, no bem, no amor e no conforto do próximo, né? E Gúbio, somente aí me lembrei de que achávamos na presença de ambos. Pode botar a segunda? Ambos. Ah, não bota ainda não. Hipnotizadores em função ativa, junta o casal em repouso. Porque eles estavam ali conversando no quarto de Margarida, e vocês lembram que o Saldanha tinha dispensado todos para irem obsediar um novo grupo de pessoas e deixou ali somente alguns ovoides e 2 obsessores, né, cruéis, truculosos, vampirizando Margarida. E um deles se revelava inquieto e demonstrava-se francamente comprometido, compreensivo. Notava que algo de extraordinário lhe passava, mas talvez compelido pelos votos da disciplina, né, porque ele estava ali para obsediar, tinha que obsediar. Não se animava em dirigir-se à palavra. O outro, todavia, pode botar agora. O outro, todavia, não acusava qualquer emoção. Continuava alheio ao drama o que vivíamos, figurava-se em autônomo espaço e continuava ali fazendo o que tinha que fazer. E aí, em alguns minutos depois, grupos Saldanha retornam à cena. Saldanha chamou o hipnotizador, que é esse que está aí, mais vivo, e a conversação particular. Leôncio é esse obsessor do qual Saldanha está conversando. Nosso projeto mudou e conto com a sua colaboração. Temos aqui um mago da luz divina. E Saldanha fala, em traços rápidos, narrou o que tinha acontecido a noite toda, e no final ele pergunta, podemos contar com você? E Leôncio, obsessor, interpelando, responde. Interpelando não, interpelado.
Perfeitamente. Sou amigo dos amigos, não obstante os riscos da empresa. Olha, o negócio era tido como empresa. É indispensável todo o cuidado com Gaspar, que é o outro que ficou lá obsediando, que não se acha em condições de aderir. Leôncio dirigiu-se a Saldanha uma súplica. Leôncio é esse obsessor com quem ele pede ajuda, tá? Não podereis receber contribuição dele por minha vez? Tenho na terra a esposa seduzida e um filho à morte. Não desconheces que sou criminoso, mas sou pai ainda. Se eu pudesse livrar o filhinho da revolta e da sepultura enquanto é tempo, considerar-me-ia sumamente feliz. Sabes que um condenado não deseja igual sorte para os rebentos do coração. Quer dizer, apesar dele ser aquela coisa toda que ele se identifica, mas ele era pai, né? Era o filho dele que estava ali à beira da morte. E Saldanha pede para ele falar diretamente com o Gúbio, né? Que expor o caso dele, porque Saldanha não tinha como interferir. E Leôncio procurou o Gúbio, contou a história dele, e ele começou a relatar, né? O obsessor, o Leôncio, o obsessor. Passei para cá há longos 7 anos. Deixei no mundo minha mulher e um filhinho recém-nato. Voltei moço ainda, sufocado, no esgotamento do trabalho excessivo em busca de dinheiro fácil. Obtive o que queria com a provisão de vastos depósitos bancários com que a esposa ainda se mantém até hoje. E aí a gente me lembra uma história de Chico Xavier, que eu não me lembro assim nitidamente, mas no alto é isso. Ele estava numa cena e que na cena tinha um assassinato. E aí ele não sabia quem realmente tinha matado, e ele vira para Emmanuel, pergunta diante daquela situação, ele pergunta para Emmanuel quem era o assassino. E aí Emmanuel responde: somos todos nós. E somos mesmo, né? Quem é o assassino? Nós. Nós, em outras encarnações, o que nós fizemos, o que nós fomos, o que nós falamos, o que nós comandamos, as pessoas que nós desviamos, somos todos nós assassinos de uma outra vida. E assim, o que aconteceu para tornar o colaborador de Gregório, né? Aí qual é o nome dele? Deixa eu ver aqui. Leôncio. Foi pelo desespero, ânsia inútil de retomar um corpo já que abandonara, a vaidade ferida, e converter-me ao colaborador Gregório foi para o Gregório uma coisa de orgulho, porque ele tinha todas as características que Gregório precisava, como Saldanha tinha todas as características que que ele ia nessas pessoas frágeis e fracas. E ele continua falando. Depois de 2 anos, minha infortunada Avelina passou a escutar as fantasiosas propostas de um enfermeiro que se aproveitou da fragilidade orgânica de meu filhinho para insinuar-se sobre um ânimo da pobre mãe viúva e jovem. Chamado a prestar socorro ao menino depois de um incidente sem importância, o profissional percebeu as preciosidades materiais da presa cobiçada. Desde então, assediou a esposa sem descanso. Passou a envenenar meu pequeno com entorpecentes pouco a pouco. Conseguiu de Avelina quanto queria: dinheiro, ilusão, prazeres e promessas de casamento. Acredito que o casamento está até breve de acontecer. E ele suplica Gúbio, relatando esse quadro todo: por piedade, meu desventurado Ângelo permanece à beira do túmulo. Admito que o fim do corpo esteja marcado para breves dias. Já fiz tudo quanto eu achava ao alcance das nossas possibilidades, porém, sou parte integrante de uma falange de seres malvados e o mal não salva nem melhora ninguém. Olha só que frase forte, né? O mal não salva nem melhora ninguém. Por mais que ele quisesse, ele não conseguia salvar seu filho. Por mais que ele quisesse, ele não tinha fluidos, ele não tinha... Pode falar. Carla, pode falar. Então, Serrana, eu fiquei numa dúvida quando eu li essa parte até um pouco mais à frente. Esse obsessor, né, esse espírito aí que ele pede ajuda para o filhinho dele, Leôncio. o
enfermeiro, Leôncio, o enfermeiro, ele estava, assim, numa sintonia negativa, tá? Porque as coisas que ele estava praticando com a criança e as intenções dele não eram boas. Aí ele fala isso, que o mal não pode, né, fazer o bem, de uma certa forma. Tá, mas ele não poderia, de uma certa maneira ali, obsediar esse enfermeiro a ponto de deixar ele louco para que ele não conseguisse dar continuidade ao que ele estava fazendo com a criança. Isso me ocorreu quando eu estava lendo. Mas a capacidade dele do mal ainda era pequena. Ele era mandado, ele era comandado por Gregório, né? Não, então, ele não podia fazer mitos por aí. Ele tentava... Ele não tinha os mesmos dotes do Saldanha, por exemplo, então? Não. Saldanha também não conseguiu salvar o filho. Não é questão de salvar, eu estou falando em questão de maldade mesmo, entendeu? Deve ter uma hierarquia. Saldanha, ele, antes do filho dele ser preso, quando o Saldanha descobriu quem era realmente o criminoso, lembra, no capítulo lá atrás, ele tentou intuir o juiz que o filho dele era inocente e dizia quem era o culpado. Mas ele não conseguiu êxito, porque o juiz preferiu dar crédito aos amigos dele, inclusive ao próprio assassino, e a corda mais fraca foi Jorge, e o Jorge foi condenado inocentemente. Saldanha tentou intuir, ele tentava passar os pensamentos, aí quando não conseguiu e que Jorge foi preso, aí ele se tornou, em desdobramento, fez da vida do juiz o inferno. Porque o juiz desdobrava, ele desdobrava. Eu estou aqui para me vingar de você. Lê o capítulo anterior. Não, sim, olha só. O capítulo anterior, o juiz não era tão mal quanto o enfermeiro. Por isso que eu fiquei pensando aqui comigo que ele poderia, como obsessor, talvez fazer algo com o enfermeiro. Mas tu está dizendo aí, pelo que eu entendi do que você está falando, existe também uma hierarquia na maldade. Então, de repente, pode ter sido de capacidade. O enfermeiro nunca vai ser um médico, né? Sim, já entendi. A questão da hierarquia da maldade também. Obrigada. É falta de capacidade mesmo. Né? Ele, por mais que ele quisesse, ele não conseguia salvar o menino. O Gúbio sabe que a filha dele está prisioneira de Gregório e com todos esses obsessores há anos, e ele até então não pôde fazer nada. A mãe de Gregório pediu que Gúbio fosse interceder a favor dela, do filho, resgatar o filho, porque a mãe não conseguiu. E a mãe de Gregório está acima, em termos de hierarquia, do Gúbio. Entendeu? Porque se respeita também o livre-arbítrio. A gente não pode interferir assim. Você vai ver mais à frente. Se você já leu, você vai ver como é que o Gúbio vai falar, finalizando esse assunto. Mas o mal, ele não consegue fazer o bem. Para ele poder libertar o filho, ele tinha que fazer bem de alguma forma para que aquela situação acabasse. Mas ele só sabe fazer o mal. E o mal atrai o quê? O mal. A energia do mal é o quê? Baixa. Energia baixa, o que você pode fazer? Só maldade. Uma energia do mal não cura ninguém. Entendeu? Você vai ver lá na frente, que eu já vou até dar um spoiler, que o Gúbio dá um passo magnético no menino e o menino melhora. A questão não era nem curar o menino, não. Eu fiquei pensando em ele conseguir fazer algo com o enfermeiro para poder fazer com que o enfermeiro não desse prosseguimento. Mas eu entendi que não tem como. Se você ler, o enfermeiro é totalmente atormentado. Ele é totalmente atormentado. Sim, mas mesmo assim, eu já entendi por que ele não conseguiria parar, de uma certa forma, o enfermeiro. Já entendi. É que me ocorreu isso quando eu estava lendo. Ele não tem fluido de cura, ele não tem amigos espirituais bons que pudessem socorrê-lo também naquele momento de ajudar, entendeu? Não tem condição, é falta de condição mesmo. Tanto que ele mesmo fala, olha, nossas possibilidades, porém, já fiz tudo quanto se achava ao alcance da nossa possibilidade. Nossa possibilidade o quê? O grupo da inferior, né?
porém sou parte integrante de uma família de seres malvados. E o mal não salva, nem melhora ninguém. Então, tanto é que ele foi pedir ajuda, porque ele continua com o propósito de ajudar o filho dele, até mesmo que se rendendo a esse espírito bom que é o Gúbio. E aí, posso continuar? Tem mais alguma pergunta? Não, né? Então, vou continuar. E Eloy perguntou sem cerimônia, e o nome desse enfermeiro? Quem é esse quase infanticida? E Leôncio refala, Felício e diz o sobrenome. Quando diz o sobrenome, foi quando o Eloy escutou o nome da família dele, né? O sobrenome da família dele. E a expectativa foi horrorosa, que ele falava, é meu irmão. E assim, espantadíssimo daquela pessoa que está querendo matar a criança ser irmão dele. E criou um desconforto em todos eles. E aí chega Gúbio, esse espírito amorosíssimo, com a serenidade sublime que assinalava a fronte, abraçou Eloy inquieto e calmo. Onde está o infeliz que não seja o nosso irmão necessitado? Gúbio nos convida a visitar um menino enfermo, né? Ele tenta acalmar Eloy, e Saldanha vira e fala. Indicou Gaspar, que parecia surdo e invisível aos que se passava, e lembrou. Vamos deixá-lo sozinho por algumas horas. Aliás, precisamos de pelo menos um dia, a fim de fortificarmos a defensiva. A falange de Gregório não nos perdoará, porque ainda tinha o problema da falange, porque agora eles passaram para o lado do bem. Como é que eles iam explicar para Gregório que eles não eram mais malzinhos, que agora eles estavam ficando bonzinhos? Enfim, chegaram a uma confortável vivenda e entraram. Em aposentos diversos, a dona da casa e o enfermeiro dormiam à solta, enquanto um pequeno simpático gemia, quase imperceptivelmente, demonstrando angústia e mal-estar. Notava-se nele a devastação operada pelos tóxicos incessantes. Leôncio, o temido hipnotizador, abraçou e esclareceu. Abraçou a Gúbio, tá? Os venenos sutis que ingerem em doses diminutas e sistemáticas invadem o corpo e a alma. E aí, nesse momento, ele desesperado abraçando, aí os fios magnéticos do filho e do pai se ligam. Olha que coisa linda, né? O que é o laço de família, o que é o laço de amor? É o amor que se lançava pelos fios magnéticos entre o pai e o filho. E aí o menino, sentindo aquela presença do pai, né, contemplou um embevecido, um enorme quadro, porque tinha quadro dele pela casa inteira, do pai na parede, e falou baixinho, papai, onde está o senhor? Tenho medo, tenho medo. Agora, tu imagina, um pai escutando-se de um filho sendo envenenado, pouco a pouco, sabendo que o menino daqui a pouco estava morrendo. Não é de cortar o coração? Não tem obsessor cruel que resista a isso, não. E aí, em desdobramento, Gúbio traz Felício, porque aquela conversa tinha que ser... Eu acho que eu pulei alguma coisa aqui, peraí. Leôncio, temido até então, figurava um... E aí o Leôncio, quando vê o filho falar nisso, ele rompeu em prantos. E em desdobramento, porque o Gúbio tinha que trazer todo mundo para aquele mesmo quarto, traz Felício, semi-inconsciente, e ao avistar Eloy junto ao doentinho, procurou recuar num impulso de evidente pavor, mas nosso dirigente conteve, sim, a aspereza. E Gúbio fala para Eloy, não interfiras, não te encontras em condições sentimentais de operar com êxito, atuarás no fim. Aí você vê, mesmo num trabalho, no plano espiritual, que você está destinado e julga estar preparado para o bem, você vê uma cena dessa, vendo um irmão, né? Lembra quando eles precisavam de um médium para poder, em desdobramento, para poder servir para trabalho, que aí eles foram procurar um senhor para poder... isso foi no livro Os Mensageiros ou foi nesse livro, hein? Ah, não, é no Missionário da Luz, já estou embolando as coisas.
Mas não dá tempo para explicar isso, a gente vai à frente. E Gúbio, em seguida, aplicou o passe de despertamento em Felício, né? Notando-se que o paciente passou a fixar-nos com imensa clareza, envergando, assim, espantado, né? E fitou Eloy, que era o irmão dele. Amedrontado, e reparando Leôncio a chorar sobre o filhinho, que Leôncio ele sabia quem era, fez novo movimento de recuo, interrogando: "Quê? Pois esse monstro está aqui? Ainda está chorando, né?" E Gúbio responde: "Não concedes a um pai o direito de emocionar-se ante um filhinho perseguido e doente?" E Felício, que é o enfermeiro, responde: "Sei apenas que ele é o marido, sei apenas que ele é para mim um inimigo implacável, e reconheço de perto, é o marido de Avelina. Passou a flagelar-me nas horas de sono." Então, ele já sabia que durante o desdobramento ele ia lá tentando, viu, Carla? Ele ia lá tentando perturbar o enfermeiro para ver se demovia ele de parar de envenenar, mas ele não conseguiu. Você entendeu? Porque o mal ele não cura, ele só atrapalha. E Leôncio era atormentado em desdobramento todas as noites. E aí Gúbio fala o seguinte, deixa eu olhar a hora. Gúbio fala para ele o seguinte: "Quem terá assumido a posição de adversário em primeiro lugar, né?" Falou para Felício. "Quem foi o primeiro? Quem deu o primeiro passo? O coração dele, humilhado e ferido nos sentimentos mais altos que possui, ou o teu, que urdiu o deplorável projeto de conquista sentimental ante a uma viúva indefesa? O dele, que padece nos zelos inquietantes de pai, ou o teu, que aparece nesses lar com o escuro propósito de assassinar o filhinho?" E aí o enfermeiro, né, o Felício, fala: "Mas Leôncio é um morto, né? Ele morreu, que é o marido que é o pai do menino." E Gúbio responde: "E não has de ser um dia, quando houveste restituído o corpo de carne em vez de pó? Por que insiste no condenável enredo com que preparas tão calculado crime? Não te compadeces, porventura, de uma criança enferma e sem pai visível?" Porque no plano espiritual, o Leôncio tentava defendê-lo de toda e qualquer forma, apesar de não conseguir, né? "Tens Leôncio na conta do monstro por defender o frágil rebento do coração na ânsia de preservar o ninho? Quer dizer, porém, de ti, meu irmão, que não vacilas em devassar este santuário tão somente com estilo de gozo e poder? Como interpretaste o gesto lamentável do enfermeiro que se vale do divino dom de aliviar e curar para perturbar e ferir? Porque o enfermeiro é uma das profissões missionárias. Médico, enfermeiro, professor, e tem outras aí que eu não me lembro, mas são as três principais, são profissões missionárias. Missionárias. Você veio como missão ser professor. Você veio como missão ser médico, de curar e tirar dor. Você veio como missão, enfermeiro, de cuidar e ajudar a limpar as chagas do outro. Isso é missão. E, em vez dele aliviar e curar, ele estava vindo perturbar e ferir. E aí, Felício, a experiência humana, confrontada com a eternidade, é um simples sonho ou pesadelo de alguns minutos. A nossa encarnação, gente, é um estalar de dedo, é um piscar de olhos. Quando a gente passa o tempo, cara, eu já me aposentei, aí passa mais um tempo, nossa, meus filhos já cresceram, não é assim? Nossa, já estou quase morrendo. Outro dia eu fiz as contas, gente, eu só tenho 1/3 de vida. Eu já falei que com esse terço eu não posso mais me aborrecer. Eu já fiz a previsão de morrer com 90 anos, né? Então, só tenho 1/3 eu tenho que aproveitar, fazer tudo que eu posso fazer no bem, né? Para morrer sem vergonha, assim, porque hoje em dia eu tenho vergonha de morrer, de desencarnar, porque, sei lá, né? A gente tem que caminhar rápido aqui, de fazer o maior tipo de coisa que a gente pode, porque é um piscar de olhos mesmo. Em 2 minutos a gente nasce, cresce e desencarna. E aí ele fala, né? Por que comprometer o futuro ao preço do conforto ilusório de alguns dias? E aí Gúbio alerta, né? O que plantam espinhos, colhem espinhos na própria alma
e comparece perante o Senhor de mãos convertidas em garras abomináveis. O que espalham pedras em derredor dos pés alheios serão surpreendidos mais tarde pelo endurecimento e paralisia do próprio coração. Guardas, porventura, suficiente noção da responsabilidade que assumiste, porque se todo mundo tivesse essa consciência, que nem todo mundo tem, nem todo mundo é reencarnacionista, e muitos dos reencarnacionistas que creem também não se atentam nessa responsabilidade com que nós temos que lidar com a nossa encarnação. A responsabilidade no proceder bem e reparar o máximo de coisas que a gente puder reparar. Deixarmos de sermos reclamões, que tudo a gente reclama. Fizemos um monte de besteira, na hora de quitar, a gente reclama. Gente, pelo amor de Deus, vamos amadurecer. É fácil? Não é. Não é fácil. Jesus mostrou que não era fácil, Francisco de Assis mostrou que não era fácil, Paulo de Tarso, então, nem se fala, né? Que ele conseguiu quitar todos os débitos numa encarnação só. Maria, para Maria, no fim, por que vai ser fácil para a gente? E na hora de quitar, a gente, em vez de quitar, a gente reclama, né? O drama de Leôncio não se resume ao conflito de um morto, como supões em teu perturbado raciocínio. Ausculta-lhe, né, o coração do pai amoroso e dedicado. Encontrarás dentro dele a afeição doce e pura, a maneira do brilhante oculto, no cascalho rijo e contundente. Sabe de quem Gúbio estava falando essas palavras lindas? Do verdugo da filha dele, daquele que estava vampirizando lá há muitos anos. Ele não está falando de um afeto, ele está falando de uma pessoa que está lá querendo matar a filha dele, amando de Gregório, de qualquer coisa. Mas ele consegue ver o coração daquele pai. Ele consegue ver o desespero daquele espírito, vendo que o seu filhinho está à beira, a um passo da sepultura. E Gúbio continua: aproxima-te, vem a nós, perdeste a capacidade de amar? Leôncio é teu amigo, nosso irmão. E aí ele, Felício, grita: quero ser bom, mas não posso. Tento melhorar-me e não consigo. Solução, acrescentou, é o dinheiro. Como resgatarei os débitos contraídos sem o casamento com a Avelina? E a solução é impraticável. Isso me faz lembrar que é análogo no livro dos médiuns. Olha, entre as questões 245 e 248, é por aí, Kardec nos conta uma história de uma filha, de uma família que está sendo muito obsediada, e Kardec pergunta para esse obsessor por que ele estava fazendo aquilo, que era uma família boa, uma família que só fazia o bem, uma família que ajudava a todos. E aí o obsessor, sabe o que ele responde? Mas é por isso mesmo. Eu faço-lhe sofrer por fazer o bem, porque os homens maus são iguais a mim, então não me cause inveja. Inveja por não conseguir ser bom. Ele queria ser bom, mas não conseguia. E esse é o mesmo caso de Felício. Ele queria ser bom, mas também não conseguia. Não conseguia. E eles têm inveja da gente. Por isso que nós temos os obsessores da causa. São aqueles que nos fazem mal por fazermos ou tentarmos caminhar de acordo com os ensinamentos de Jesus, que nem sempre é fácil. E Gúbio retruca: e acreditas solver compromissos financeiros provocados, dívidas morais que te... Ih, que coisa horrível. E acreditas solver compromissos financeiros provocando dívidas morais que te atormentarão por tempo indeterminado? Ninguém proíbe o casamento, nem Leôncio. Nem tampouco importa que comande os valores dos depósitos, as pratas e os ouros. Não poderíamos interferir em teu livre-arbítrio, mas te pedimos concurso em benefício dessa vida frágil que deve continuar. Quer dizer, o livre-arbítrio, o espírito, ele tá deixando você roubar, fazer o que você tem que fazer, porque é a vontade de cada um, e depois você vai ter que pagar a conta. Interessamo-nos por tua promessa em favor dessa criança extenuada de sofrimento. Poupa-lhe o corpo tenro e aguarda o futuro. E Gúbio prosseguiu: casa-te, esbanza as reservas preciosas,
mas, sem embargo, ajuda o pequenino a restabelecer-se. E, endereçando o olhar a Leôncio, né, que é o pai, acenou. Não é bem isso, Leôncio, quanto desejamos, quer dizer, para ele validar tudo aquilo que Gúbio tinha falado, e Leôncio, em lágrimas, responde: sim, o dinheiro não importa, e a Avelina é tão livre quanto eu mesmo, mas o meu filhinho continuar na terra, tenho a esperança em minha própria regeneração. Olha só, esse menino, por enquanto, é o único meio de que disponho para retomar crença no bem de que me haviam afastado. Olha só que importância essa criança, né? E Gúbio fala: Leôncio, confio na renovação de Felício. De hoje em diante, o teu filhinho não será mais vigiado por um perseguidor, e sim protegido por desvelado benfeitor, digno de nosso concurso fraterno. E o enfermeiro vira ajoelha-se diante de nós, né, deles lá, e jurou: em nome da justiça divina, prometo amparar esta criança como verdadeiro pai. E, em seguida, foi reconduzido por André Luiz e Eloy, que foi a única coisa que Eloy conseguiu fazer, né? Que o Gúbio, lá no início, vou precisar de você no final, ao corpo físico. E, em seguida, Felício acordou no leito em copiosas lágrimas. Gúbio aplica passe de fortalecimento no menino. Eu tô resumindo, tá? Porque o tempo está acabando. Para que o menino pudesse se restabelecer, e Eloy inoculou-lhe intensa energia magnética na esfera ocular, e o irmão, apalermado, viu-nos ambos por alguns segundos. Quer dizer, ele viu, já fora do desdobramento, o plano espiritual, e Eloy disse ao irmão: se assassinares este menino, eu mesmo te punirei. E o enfermeiro proferiu um grito terrível e deixou cair no travesseiro a cabeça, desfalecendo, perdendo-nos de vista. E Gúbio, nesse instante, acreditei com sinceridade que a promessa de Felício seria integralmente cumprida, porque o irmão dele não ia deixar falhar. E atenção, né, gente? Até agora, Gúbio ainda não socorreu a filha. Até agora, ele ainda não mexeu uma palha. Ele só foi tirando as pedras do caminho, né? Tirou as pedras de Saldanha, tirou a pedra do Leôncio, né? Que era um dos obsessores que estava ali arraigados. Eles já não sabem como é que eles vão se entender com Gregório, que eu não vou dar spoiler, mas você vê, até esse momento, Gregório deixou a filha na mão de Deus, literalmente, porque ele ainda não fez absolutamente nada. E isso é um grande exemplo para todos nós. Já são 21h45, em ponto, né? Gostaria de falar mais, de tecer mais algum comentário, mas a aula já acabou e vamos ter disciplina, né? Obrigada, Simone. Obrigada a você, Serrana, muito obrigada. Bela, você pode fazer para a gente a prece final? Posso, claro. Boa noite, vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo bem? Sim. Tudo bem. Vamos fechar nossos olhos e levar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Que nesse momento a espiritualidade amiga nos envolva e nos cubra de amor. Que esse ensinamento de Gúbio, que nos diz que é o amor, que é o perdão, que cura as feridas, que supera qualquer mal, qualquer energia deletéria, possa florescer em nossos corações e que nós possamos, durante a nossa semana, durante a nossa vida, estender a mão para o próximo, oferecer o nosso olhar caridoso, o nosso olhar de amor, o nosso olhar de perdão, que nós possamos, diante da ofensa, diante da raiva, diante de tantas energias que podem nos desestabilizar, que nós possamos escolher o bem, escolher espalhar o amor, escolher estar no caminho do amor. Que Jesus nos acompanhe e que possamos estar conectados aos bons espíritos hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Graças Obrigada, a meu Deus. amor. Obrigada a todo mundo que está presente e até mês que vem para o nosso capítulo 15 e 16. Beijo, gente. Fiquem com Beijo, Deus. gente. Beijo, boa noite. Serrana. Boa noite. Obrigada, Serrana. Obrigada a todos.
Obrigado, Serrana. Tchau, tchau. Tchau.